Muito bom dia! Olha a gente aqui outra vez, hoje finalizando a nossa jornada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, seguindo Jesus através do Evangelho de Lucas. E hoje o capítulo 24, finalizamos essa leitura. Olha que vitória, que bom aí, esses dias à frente que tivemos, essa perseverança que você teve, que nós tivemos. E chegamos ao final dessa leitura tão preciosa. Eu creio que não somos mais os mesmos. O Senhor operou poderosamente nas nossas vidas e vamos continuar essa jornada dia após dia até que Ele venha. Amém? Então vamos orar para a gente começar. Feche seus olhos se você puder e vamos juntos. Senhor, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do nosso coração, para que saibamos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da nossa herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para conosco. Senhor, conceda-nos que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior, para que estejamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo que excede todo entendimento, e para que sejamos cheios de toda a Tua plenitude. Senhor, transborda-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivamos de modo digno para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém, amém? Então vamos lá, pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. Aqui na minha versão da NVI, o subtítulo diz A Ressurreição. Aleluia! A palavra do Senhor diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Aleluia! Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Os que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes
e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A ascensão. Tendo-se levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque nessa jornada o Senhor está conosco em todo o tempo, nos guiando a toda a verdade, nos revelando mais da tua verdade. Obrigado, amigo maravilhoso, porque não somos mais os mesmos. E estamos aqui, Senhor, à tua disposição para a próxima direção que o Senhor tem para as nossas vidas, de continuarmos lendo a tua palavra. Obrigado, Pai, porque
não somos meros ouvintes, Pai, nós somos praticantes da Tua palavra. Obrigado, Jesus, por Te conhecer mais e prosseguir em Te conhecer ao longo da Tua palavra. Obrigado, Pai, por falar alto ao nosso coração. Obrigado por estar conosco em todo o tempo. Obrigado, Jesus, nós cremos na Tua palavra. Cremos, Pai, que o Senhor subiu aos céus e em breve voltará e o nosso coração se alegra para o Teu retorno. Pai, por isso oramos por salvação. De repente você está aqui nessa manhã, nunca entregou sua vida a Jesus, esse vídeo chegou para você de alguma maneira e nessa hora você tem escutado a palavra, sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e foi gerado fé no seu coração enquanto você escuta a palavra. Então nessa hora você crê com o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo, morreu, foi até a cruz por amor a nós e ressuscitou. Que nesse momento você entregue o seu coração para Jesus. Que você possa orar assim comigo, Senhor, ao ouvir a Tua palavra. Isso é para você, repita de todo o seu coração. Ao ouvir a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Cancela o meu passado, porque eu não Te conhecia. Mas nessa hora, eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio com todo o meu coração na obra da cruz e confesso com os meus lábios: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Espírito Santo, vem morar em mim. A partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Nessa hora, eu me torno um verdadeiro filho amado de Deus. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, bem-vindo à família da fé. Busque uma igreja para que você possa congregar, para que você possa fazer parte dessa família da fé. E se você é cristão, percebeu de fazer essa oração, que seja um fortalecimento no seu coração, um relembrar a quem você pertence, quem é o Senhor da sua vida. E se você estava afastado, fez também essa oração, que seja o retorno da casa do filho amado que você é, da filha amada que você é, à casa do Pai, aos braços do Pai. Ele te ama muito. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para as nossas vidas e que se cumprirá até o retorno dele no dia glorioso que veremos o Senhor Jesus retornar dos céus. É isso, glória a Deus, que manhã gloriosa na presença do Senhor, que você tenha um dia abençoado, uma manhã incrível na presença dele. E Carlinhos, e agora o que vai ser daqui para frente? Daqui para frente nós já temos uma direção. Não darei spoiler. Vamos continuar lendo a palavra e amanhã eu te encontro para mais uma leitura da palavra. Vamos ler... Não vou falar não. Para que você esteja comigo. Deixa aí nos comentários se você sabe qual o próximo livro que nós vamos ler. E assim, vamos continuar, não importa o livro, importa que o Senhor está conosco em todo o tempo, que vamos continuar essa leitura e seremos muito edificados nessa jornada, nesse hábito de lermos a palavra todos os dias e vamos continuar sendo abençoados. A te encontro amanhã então, hein? Se você não sabe, temos o Clube dos Milagres todos os sábados às 10 horas da manhã. Tem vídeo novo lá, se você ainda não assistiu, aproveite essa semana para que você assista também. Na descrição do link, né, do Clube dos Milagres, nós temos o link para você participar da comunidade do WhatsApp, tanto aqui, né, da leitura diária, quanto do Clube dos Milagres. Então, aguardo vocês essa semana, que você possa ler esse próximo capítulo do livro Campo de Batalha da Mente. Nós vamos ler juntos o capítulo 8 durante toda essa semana. Então, lá no grupo a gente compartilha testemunhos, compartilha oração. Somos essa família da fé, orando uns pelos outros, sustentando uns aos outros. E o Senhor nos disse que seríamos colecionadores de milagres. Então eu creio que isso já é uma realidade na minha vida e na sua vida e seguimos juntos nessa jornada.
Se você tá aí comigo até o finalzinho, bom café da manhã para você, né? Se você começou de manhã, de repente você chegou aqui à tarde, que bom que você tá conosco, não se penalize ou então se cobre. O importante é que você tá nessa batida buscando mais de Deus. Carlinhos, cheguei aqui à noite, o dia foi cansativo, mas eu tô escolhendo a melhor parte. Creia que isso não será tirado de você. Não chegue diante da presença do Senhor pesar, com tristeza no coração, pelo contrário, com alegria. Você está decidindo ler a palavra, você está decidindo escutar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é vida, ela é poder, ela é salvação, ela é cura, ela é saúde para todo o nosso ser. Se permita viver a totalidade do Evangelho. Se você está aqui, de repente, ainda não é cristão, faça essa oração de coração e se torne um verdadeiro filho amado de Deus, porque Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Não é sobre religião, não é sobre religiosidade. O Senhor não veio nos apresentar uma religião. Ele veio nos apresentar um relacionamento vivo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é a porta de entrada, esse livre acesso à presença do nosso Pai. Você sabia que você e eu, nós temos um Pai de amor que nos ama, que deu o seu melhor por amor a nós, Jesus Cristo unigênito. A palavra diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu. Vamos ler. Ai, que bom, estamos aí, ó. João 3:16. Você sabia que isso está escrito na Bíblia? João 3:16. A palavra do Senhor diz assim, lá em João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu amo 17, que também fala assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aleluia! Glória a Deus por isso. Te encontro amanhã para mais uma leitura bíblica e não se esqueça, há muito mais. Bora! Beijo grande. Até amanhã, hein? Aguardo vocês. Tchau, tchau.